Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de manhã para todos nós. Que hoje o nosso dia, meus irmãos, possa ser abençoado por Deus, nosso Pai. Que hoje o nosso dia possa ser guiado pela luz de Jesus e que o nosso coração possa habitar nele as palavras do Evangelho, as palavras e ensinamentos do Cristo, nos guiando as nossas palavras, guiando as nossas atitudes e pensamentos no nosso dia e também na nossa vida. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos e é nesse clima de serenidade, de paz, que nós elevamos juntos o nosso pensamento até a Jesus, para juntos hoje refletirmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a passagem que vai inspirar o nosso Evangelho diário, ela se encontra no último capítulo desta obra, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no item 38 deste capítulo. E esta passagem, meus irmãos, ela abre campo para nós conversarmos e buscarmos um esclarecimento na visão espiritual da insônia. Meus irmãos, quem de nós nessa reencarnação já não passou uma noite em claro, com dificuldade para dormir e no outro dia precisava levantar cedo para trabalhar, para estudar ou para cumprir com seus compromissos e deveres, e por causa daquela noite mal dormida, acaba ali desenvolvendo uma irritabilidade, um mau humor, ficando exausto fisicamente porque passou a noite em claro. Realmente, meus irmãos, a insônia, ela abala muito a todos nós. Não só psicologicamente a insônia nos abala, como também fisicamente. Ela abala o nosso corpo e é algo que, conforme vai acontecendo com certa frequência, vai nos deixando cada vez mais preocupados. Mas vejamos, meus irmãos, que a ciência, tanto a ciência da psicologia como a ciência da medicina, se dedica e muito a nos explicar e trazer esclarecimento sobre esse sintoma que é a insônia. Mas vejamos que hoje aqui, meus irmãos, seria interessante, para além dessas explicações muito válidas, muito proveitosas, da ciência nos explicando sobre a insônia, seria interessante a gente também buscar um pouco mais de esclarecimento sobre a visão espiritual da insônia. O que será que os bons espíritos nos esclarecem sobre esse momento que a gente enfrenta tanta dificuldade para dormir e no outro dia acaba nos abalando mentalmente e muito? Mas, meus irmãos, considere importante aqui para nós, antes da gente adentrar em algumas causas que podem ser causas espirituais da insônia, nós passarmos aqui brevemente só para compreender o que seria essa dificuldade para dormir. A gente buscar ter um olhar um pouquinho mais minucioso da insônia, pegando um respaldo aí na ciência, sobretudo na psicologia, uma explicação que essa ciência nos traz. Meus irmãos, primeiro é importante a gente compreender que a insônia, ela não é somente caracterizada como insônia aquelas pessoas que passam a noite em claro, ou seja, deitam-se para dormir, vira para um lado, vira para o outro, não consegue adormecer de jeito nenhum. E ali vai passar a madrugada inteira acordado. Vai ali iniciar o dia, vai estar ainda desperto, sem sono. Não é somente nesses casos que a ciência nos esclarece que é considerado insônia, mas também muitos irmãos
que tem aquela dificuldade de conseguir relaxar para ter uma noite completa de sono, também é considerado insônia. Ou seja, fica acordando muito no meio da noite, despertando em diversas horas ao longo do momento de dormir. Por exemplo, deita-se para dormir. Dá ali uns 30 minutinhos, já acorda. Adormece de novo. Passa 1 hora, 2 horas, acorda de novo. Isso sem uma causa, digamos que assim, fisiológica. Mas é mais às vezes uma preocupação mental e com isso tem um sono muito leve, que a gente diz, não completando o ciclo ideal e completo do sono, não passando pelos estágios completos do sono, para que dessa forma, ao acordar, sinta-se ali descansado. Porque é válido a gente considerar que quando a gente fica acordando de meia em meia hora, 1 ou 2 horas ao longo da noite, no dia seguinte também nos sentimos exaustos, também podemos ficar ali com uma irritabilidade, a gente também sente que não descansou no momento do dormir. E tudo isso, meus irmãos, a insônia, ela pode ter diversas causas, sobretudo material. A insônia, a gente precisa compreender que ela é um sintoma de algo. É um sintoma de que algo não está acontecendo bem aqui no nosso organismo, no nosso corpo. Como se fosse uma luzinha de alerta nos chamando a atenção que algo está errado. Um exemplo, a febre. A febre não é um sintoma? Um sintoma de que algo está errado no nosso organismo? De que pode estar acontecendo algo? Então a gente tem a febre para nos avisar que a gente precisa dar uma olhada aí no que está acontecendo internamente. A insônia, meus irmãos, é a mesma coisa. Ela pode ser considerada, em alguns casos, como um sintoma de que algo não está funcionando bem, fisicamente, fisiologicamente ou psicologicamente. Algo não está em harmonia. Então vem o sintoma da insônia. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente está muito estressado. Nosso dia é perturbado, nosso dia a gente não tem tranquilidade, ficamos com a cabeça estressada, qualquer coisinha a gente perde a paciência. Ou seja, ficamos extremamente irritados com tudo. Não só o estresse, mas pensemos também a ansiedade. Às vezes a gente tem uma ansiedade exagerada, uma ansiedade que a gente não consegue controlar e que atrapalha a rotina da nossa vida. Outro fator também é quando nós temos preocupações em excesso. Ficar preocupado com o dia de amanhã, preocupado com um evento que tem que acontecer, algo que tem que realizar. Aqui eu citei, meus irmãos, três fatores de tantos que podem desencadear a insônia. Mas vejamos que esses três, o estresse, a ansiedade em excesso, a preocupação desgovernada, a gente pode considerar como os três principais pilares que podem aí desenvolver a insônia. Então a gente deita para dormir, a gente vai ali tentar tranquilizar e relaxar e começa aqueles pensamentos muito preocupados. A gente começa a lembrar de coisas que tem para resolver, começamos a pensar em coisas que aconteceram e que a gente não resolveu, ou um evento, algo importante que está nos preocupando participar daquilo, resolver aquilo. Então, essas preocupações começam a borbulhar na nossa mente na hora que a gente se deita. E o que acontece? Ficamos em estado de alerta. Estando em estado de alerta, não há corpo e alma que relaxe para dormir. Se a gente fica em estado de alerta, como se preocupados, muito ansiosos, muito estressados, nosso corpo não relaxa, a nossa alma não relaxa. E com isso fica difícil a gente conseguir adormecer, meus irmãos. Então, preocupação em excesso, estresse, muita ansiedade, de tantos os fatores que podem desenvolver o sintoma da insônia, esses particularmente acho que são
os principais. Mas, meus irmãos, agora que a gente já compreendeu um pouquinho aqui que uma mente muito agitada é difícil a gente conseguir ter harmonia para descansar um corpo, ou seja, se a nossa mente está muito agitada, a gente não vai conseguir ter tranquilidade no momento de dormir. Então, agora que a gente já compreendeu isso, é válido a gente buscar aqui também compreender uma visão espiritual da insônia. Vejamos, meus irmãos, que aqui nós passamos de forma bem breve, sobre as explicações, sobretudo no campo da psicologia, sobre esse mal da atualidade que é a insônia. Mas a ciência, ela cuida de nos explicar muito bem sobre diversos fatores. Mas hoje aqui, para além desses, eu gostaria de trazer de forma um pouco mais explicativa para nós sobre causas espirituais. Porque vejamos, se a nossa insônia, e isso tem que sermos nós para analisarmos, se a nossa insônia, se a nossa dificuldade para dormir não tem causa material, ou seja, não é um estresse, não é uma ansiedade, não é uma preocupação, pode ser uma causa espiritual. Mas a gente sempre fez isso aqui. Cada caso é um caso. A gente sempre tem que buscar nos analisar um pouquinho, observar o que está passando nos nossos pensamentos, para a gente conseguir compreender da onde está vindo essa insônia. Então, se não for uma causa material, porque a insônia também pode ser desenvolvida por fator, às vezes, de alguma patologia, às vezes pode ser um medicamento que a gente toma, ele pode causar insônia. Às vezes o excesso de cafeína ao longo do dia também pode causar insônia. Então, irmãos, existem diversos fatores. Se não for nenhum fator material, friso bem isso, pode ser um fator espiritual. Então, entrando aqui um pouquinho mais nesse esclarecimento do que pode ser espiritualmente a causa da insônia, nós primeiramente temos que recorrer ao nosso amado codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. O nosso amado Allan Kardec, tanto na Revista Espírita de 1858, como também no Livro dos Espíritos, na parte dedicada à emancipação da alma, ele vai nos dedicar a esclarecer sobre o momento do dormir, sobre o sono. Então, Kardec ali, tanto na Revista Espírita, como também no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo também, na nossa passagem de hoje, traz um esclarecimento do momento do dormir. Vejamos que ele vai nos esclarecer de forma bem clara que quando nós nos deitamos para dormir, o nosso corpo se deita, o nosso corpo, fisiologicamente, ele vai descansar. Mas o nosso espírito, ele continua lúcido, ele continua acordado. O espírito, ele não repousa. Então, vejamos que nesse momento que o corpo vai repousar e descansar, o espírito, ele vai se desprender parcialmente do corpo. E nesse desprendimento parcial, que a gente pode considerar uma emancipação da alma, o espírito, ele vai buscar lugares, outras almas, que ele tem afinidade e simpatia. Pode buscar lugares bons, como também lugares ruins. Pode buscar companhias que vão esclarecer, trazer conhecimento no caminho do bem, como também pode buscar companhias que não são muito proveitosas. Durante a emancipação, ali no momento do sono, o espírito, ele também pode buscar resolver pendências. Isso é muito comum. No momento de dormir, o nosso espírito se desprende e vai resolver pendências que ele tem que ali solucionar. Muitas vezes também buscando solução para problemas que ele está enfrentando na matéria. Isso também acontece. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade na nossa vida, não sabemos que caminho tomar. Pode acontecer de, durante esse momento do desprendimento parcial do espírito, nós irmos atrás de bons espíritos para nos ajudar a inspirar
a tomar um caminho melhor para aquele problema que a gente está enfrentando. Então vejamos que o nosso espírito ele fica parcialmente livre. Vai buscar afinidades, companhias, vai buscar lugares. E isso fica muito claro para nós no momento que a gente desperta, no momento que a gente acorda depois do sono. Ou seja, a gente pode acordar tanto com aquela paz, com aquela tranquilidade, sentindo que a gente descansou mesmo naquele momento de dormir, mostrando que provavelmente nosso espírito buscou lugares bons nessa emancipação, ou pode acontecer a gente acordar conturbado. Acordar dizendo que não foi uma noite de sono tranquila, não foi uma noite de sono prazerosa, acorda com aquela sensação angustiante no peito, um aperto, uma coisa ruim que não sabe explicar. Mas a explicação está provavelmente no que a gente fez lá nesse momento do dormir. Quais lugares nós frequentamos? Então, meus irmãos, Allan Kardec ele traz esse esclarecimento para nos dizer a importância do sono, desse momento, que é o momento que a gente tem para realmente também buscar conhecimento, é o momento que o nosso espírito tem para até entrar em contato mais diretamente com bons espíritos, buscar um conselho, buscar uma inspiração no bem. Mas vejamos que, como esse momento é um momento importante, nem todos os espíritos desejam que a gente vá para esse momento bom, que a gente vai buscar conhecimento, que a gente vai buscar esclarecimento. Acontece, meus irmãos, e aí entra uma das causas espirituais da insônia, que a gente pode dizer. Acontece muito, meus irmãos, de muitas casas, muitos lares, não serem um ambiente tranquilo, no sentido espiritual falando. Existem muitos lares ainda na Terra que é carregado de irmãos espirituais que ali estão em busca de vingança, que ali estão em busca de influenciar ao mal aquelas almas que ali habitam. Sejam por vezes laços que foram construídos em vidas anteriores e que se estendem até a atual, ou pode ser algo até mesmo da atualidade. Então, o que mais acontece é dentro do nosso lar temos irmãos espirituais conosco. Em muitos lares há irmãos espirituais que desejam o mal para aquela família, o mal para aquele ambiente. Neste contexto, pode acontecer, não é em todos os casos, mas pode acontecer desse irmão estar obsediando ou até mesmo influenciando ao mal quem tem a dificuldade para dormir. Então, no momento que a pessoa deita-se para dormir, o espírito fica ao lado, desejando, influenciando uma carga energética muito pesada. E nisso a pessoa vai ter muita dificuldade para dormir. Isso vai causar o quê? Irritabilidade, mau humor, ela pode ficar estressada, ou seja, baixando ainda mais os níveis dela, digamos assim, de sentimentos. Então ela começa a nutrir cada vez mais sentimentos irritados, fica nervoso, e muitas vezes é isso que esse espírito quer. Olha só, muitos casos o espírito ele não quer causar a insônia, ele quer deixar os reflexos que a insônia causa, ou seja, não permitir que a pessoa, que a alma, ela emancipe e vá buscar conhecimento na vida espiritual, muitas vezes também não permitir, gerar uma irritabilidade, que aí dá mais sintonia com o espírito. Alguns casos, isso pode acontecer. E compete a todos nós, de frente para uma situação dessa, no momento de dormir, fazer uma prece. Elevar os nossos pensamentos, para que a gente não crie tanta afinidade e sintonia com esses irmãos espirituais. Lembrando que eles são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos, muitas vezes em sofrimento profundo, muitas vezes perdidos. Não compete a nós sentir raiva deles por isso, mas buscar ter compaixão, buscar nos esclarecer que se eles estão fazendo isso conosco, é porque ainda não tem esclarecimento em Jesus. Sejamos nós o exemplo em Cristo para eles. E quanto a esse exemplo, meus irmãos,
Nós temos um caso no livro Missionários da Luz, que é um livro psicografado pelo nosso amado e querido irmão Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. Nesta obra Missionários da Luz, nós temos um caso exatamente de uma dessas causas que pode ser a insônia. Lá é narrado para nós um caso de um homem que ele tem uma grande perturbação durante o sono. Ele tem sonhos conflituosos, ele tem uma dificuldade de relaxar para dormir e é, como que a gente pode dizer, o sono ele é muito perturbado. E a gente consegue ali, através de André Luiz, ter uma visão que ao lado deste homem tem ali um espírito que está desejando mal para ele. Então está influenciando essa perturbação durante o sono, o que causa essa dificuldade para dormir. Então vejamos que a obra Missionários da Luz, aliás, é uma grande obra que nos esclarece sobre esse momento de emancipação da alma. Ela trouxe aí para nós esse exemplo dessa perturbação que o espírito pode causar durante o sono. Lá explica direitinho que a gente passou de forma breve. Então essa pode ser uma das causas. Uma segunda causa, meus irmãos, friso novamente, se a insônia não tiver causa material, uma segunda causa pode ser o despertar da mediunidade. E eu desejo aqui esclarecer isso de uma forma bem minuciosa para a gente não confundir. Olha só, quando um médium ele está despertando a sua mediunidade, uma mediunidade mais ostensiva, ou ele está no desenvolvimento da mediunidade, podemos considerar de uma forma de falar aqui um pouco mais fácil para a gente entender. Ele está mais aberto, o campo dele está mais aberto à percepção da vida espiritual. Então, nesse sentido, ele vai conseguir ter mais uma percepção mais fácil do que ocorre espiritualmente falando. Então, digamos que a intuição dele fica mais aflorada, a visão da alma, se for um médium clarividente, fica mais aguçada, o ouvido, a escuta da alma, se for um médium nesse direcionamento, fica mais aberto. Então, o campo dele, da mediunidade que ele está desenvolvendo, está mais aberto com o mundo espiritual. Então, no momento que ele vai dormir, que ele vai se deitar, no momento que a alma está ali se emancipando, ele tem uma visão muito clara da vida espiritual, uma visão muito clara de lugares, começa a ver mais espíritos, e isso pode assustar ele. Exatamente nesse momento do pegar no sono, ele pode começar a abrir esse campo, assustar e voltar rapidinho a alma, digamos assim, a ligar o corpo e ele acordar. Vamos lá de novo. Ele pode estar com a mediunidade um pouco aberta. Então, nesse momento do dormir, o espírito dele está se desprendendo, está indo para o mundo espiritual. Ele está com mais clareza do que ele está vendo. Tendo mais clareza, mais consciência, ele pode acabar se assustando, com medo disso. Ele está se vendo, muitas vezes, ele se desprendendo ali. Então ele fica com medo, o que acontece? Ele volta rapidinho e acorda. Então começa a ficar com medo de dormir, com medo de adormecer e isso acontecer de novo. Então ele começa a se assustar muito, ficar muito perturbado na hora de dormir. E aí entra uma explicação muito clara para nós. Não é o despertar da mediunidade que causa a insônia, mas é a falta de estudo e de esclarecimento do médium que vai causar. Vejamos bem, não é o despertar da mediunidade que provoca insônia em nós. Não. Mediunidade é uma faculdade divina, é um dom que Deus concede a nós para um trabalho com Jesus. Então, a mediunidade, o florescer dela não causa insônia. O que vai causar insônia nesse caso é a falta de estudo, de conhecimento e de segurança do médium. Porque pela falta de estudo e de esclarecimento, ele fica com medo. Tendo medo, ele fica preocupado na hora de dormir e não dorme. E não consegue relaxar. Então, se o médium, nesse momento, buscar estudar,
buscar esclarecimento, buscar compreender que a vida espiritual e material estão bem ligadas, buscar compreender que é normal a gente ter o contato com os nossos irmãos espirituais. Isso pode retirar o medo dele, o receio e a preocupação. Então é válido a gente também frisar que a todos os irmãos que dedicam a mediunidade ao serviço com Jesus, é importante o estudo, é importante o esclarecimento. Senão a gente fica com medo, senão a gente fica com receio e pode acabar atrapalhando o desenvolver da mediunidade. Então, o que causa a insônia é a preocupação e o medo do médium do que ele está vendo nesse momento da emancipação da alma. Não propriamente dita o florescer da mediunidade, mas sim a falta de esclarecimento dele sobre esse tempo, que causa preocupação. Mas vejamos, meus irmãos, que aqui nós trouxemos duas causas do que pode ser, digamos assim, a insônia. E novamente a gente pode até chegar aqui numa conclusão juntos que ambas irão bater naquela questão de uma preocupação, de um estresse, de uma irritabilidade, de uma falta de tranquilidade no momento de dormir. Vejamos só. A gente está tentando entender a partir da visão espiritual a causa da insônia. Mas se a gente olhar bem, meus irmãos, qual que é a causa espiritual? Preocupação. Causas mais psicológicas, preocupação. O nosso espírito está muito agitado, a nossa alma fica muito preocupada com as coisas do futuro, com as coisas do passado, muito preocupado com o que está acontecendo. Então, a preocupação na alma pode despertar a insônia. E vale, meus irmãos, nós ressaltarmos novamente. A insônia ela é um sintoma. Então, meus irmãos, é muito mais válido a gente buscar também um tratamento, seja material ou espiritual para a insônia, buscar a raiz do problema. Se a nossa alma está muito agitada, preocupada, se a nossa alma está com medo do desenvolvimento mediúnico, se a nossa alma ela é muito ansiosa, a gente precisa buscar tratar também, que seja materialmente ou espiritualmente, essas causas. Porque são essas causas que estão gerando o sintoma da insônia. Não adianta nós chegarmos tanto no tratamento material quanto no tratamento espiritual e afirmar que queremos dormir. Queremos dormir. Tudo bem. Mas o que está causando essa falta de dormir? O que está causando essa dificuldade de relaxar e adormecer? É isso que tem que ser a nossa questão. O desejo não de solucionar eu quero dormir, mas o desejo de solucionar as causas por trás da insônia. E quando a gente vai ali direitinho no que está causando esse sintoma, nós conseguimos ficar mais tranquilos, mais relaxados, para conseguirmos ter uma noite de sono proveitosa para nós. E, meus irmãos, é válido também a gente trazer aqui que seria injusto conosco nós nos prepararmos para dormir e irmos para a cama com a cabeça repleta de problemas. Irmãos, é muito injusto conosco a gente se preparar para dormir, fazer todo aquele ritual para poder dormir. Quando a gente chega na cama, vai deitar, a nossa cabeça está carregada de problemas. E seria injusto a gente esperar que dessa forma tenhamos uma noite de sono tranquila. Por que não iremos ter? E aí entra uma coisa muito interessante. Começamos a ficar não só preocupados com as coisas que a gente tem que resolver, mas ficamos também preocupados por não estar conseguindo dormir. E aí piora toda a situação. Ficamos ainda mais estressados. Com isso, meus irmãos, um dos antídotos e um dos melhores antídotos para a insônia é a prece. A prece ela tranquiliza os pensamentos, a prece ela vai aliviando essas preocupações, essas tensões na alma. A prece antes de dormir é um grande remédio para a insônia também, meus irmãos, é um grande antídoto para a insônia. Então, quando a gente se deitar, precisamos fazer uma higiene mental também, uma higiene da nossa alma. A gente não higieniza o nosso corpo
para a gente poder dormir, higienizemos também a nossa alma. Higienizemos esses pensamentos preocupantes, esse estresse, essa ansiedade, essa irritabilidade, tudo que está nos atormentando, tirando nossa tranquilidade, para que no momento do deitar estejamos tranquilos. Então, um dos antídotos e um dos melhores é a prece, elevar o coração a Jesus, elevar os pensamentos a Deus, rogando uma bênção para esse momento do desprendimento da alma, esse momento do dormir. Muitas vezes reclamamos que não estamos conseguindo dormir, mas não realizamos essa higiene mental. Aí fica muito mais difícil para nós relaxar e ficar mais tranquilos. Outro antídoto muito bom para a insônia é uma leitura edificante, que seja abrir o Evangelho em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que seja a leitura de alguns dos Evangelhos, seja, a gente cita aqui Lucas, Mateus, seja uma leitura de Jesus, uma leitura edificante para nós de uma obra, aquela obra é aquele livro que preenche a nossa alma. Doutrina espírita tem tantos, meus irmãos, mas tantos aí para nos trazer esclarecimento e também nos ajudar a tranquilizar nesse momento. Então, muitas vezes, a gente faz uma leitura ali de um livro, a gente já fica com sono, fica tão relaxado, fica mais fácil adormecer. Então, a prece, elevar os pensamentos, deixar as preocupações para os outros dias, não ficar pensando naquilo naquele momento, e uma leitura. Isso tudo ajuda o momento do dormir, a tranquilizar a alma para dormir. E quando a gente tranquiliza a nossa alma, o nosso corpo relaxa. Se a nossa alma estiver agitada, com muita raiva, com muito ódio, se a nossa alma estiver com muita preocupação, o nosso corpo não vai relaxar. Então a gente tranquiliza a alma, tranquiliza também os pensamentos, o coração, aí o nosso corpo, nosso organismo também vai ali tranquilizando e com isso vamos adormecendo. Bom, meus irmãos, aqui nós trouxemos de uma forma bem breve algumas das causas, tanto material quanto também espiritual, que pode ser da insônia. Mas em todos esses casos aqui espiritual, tanto do despertar da mediunidade, o medo do desenvolvimento mediúnico, como também a influência de um espírito, válido lembrar é que a prece ela é o principal remédio. Trabalhar a prece antes de dormir, a elevação do pensamento, para a gente sintonizar mais alto ainda a nossa alma. Com isso, meus irmãos, nós vamos convidar a todos para a gente encerrar o nosso Evangelho, sempre esclarecendo que a todos os irmãos que enfrentam essa dificuldade para dormir, a insônia, é válido a gente buscar ajuda, principalmente ajuda material, com a medicina, com a psicologia, com a ciência, a gente tem tanto aí ajuda para a gente nessa área, como também uma ajuda espiritual, um esclarecimento. Tomar um passe ajuda muito a gente a tranquilizar a nossa alma, ouvir um evangelho, fazer uma prece, elevar o pensamento. Então, nós temos muitas ferramentas que Deus nos concedeu, seja na área da ciência, seja na área espiritual, para nos ajudar com a insônia. Então, se a gente estiver passando por esse problema, é válido a gente buscar e não ficar acumulando essa irritabilidade do não conseguir dormir, meus irmãos. Bom, nós vamos convidar a todos para a gente encerrar com Jesus, nosso Evangelho de hoje. Espero que da melhor forma possível eu possa ter esclarecido com muito respeito esse tema, com muito respeito à área da ciência que cuida muito bem desse tema e também da nossa área espiritual. Então, que hoje a gente possa encerrar com Jesus, encerrar com tranquilidade, levando ensinamento para que antes de dormir a gente higienize os nossos pensamentos e a nossa alma. Higienize um pouco o nosso coração, para ter mais tranquilidade. Bom, meus irmãos, esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga de Luminares, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.